de Laodiceia, escreve isso. Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que te riquezas e roupas brancas, para que te vista e não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que aceite comigo no meu trono, assim como eu venci e me aceitei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por mais este momento, por mais a tua palavra. Graças, Senhor, te damos, ó Deus, por tudo. Que o teu Espírito possa falar comigo e falar com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Né? Nós vemos aqui a última igreja, e o que nós chamamos a atenção, irmãos, desta última igreja, é que todas as igrejas, as outras 6, Deus tinha um elogio e algo contra eles. Elogiava as suas obras, você tem isso, tem aquilo, né? Mas a igreja de Laodiceia, se você lê ela, o Senhor não faz nenhum elogio a ela. Nenhum elogio. Só que também é engraçado que também Jesus também nessa carta não fala para ela que tinha Jezabel no meio dela, que tinha o trono de Satanás, que tinha as testemunhas falsas. Não. Então, ou seja, a única coisa que ele fala à igreja, né? Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Ou nem é quente, nem é frio. Então, interessante. E ele diz assim: quem deras que fosse frio ou quente. Mas como és morno. Então nós entendemos aqui algo importante sobre o Evangelho, que é as nossas vidas. Entenda que aqui a igreja, o anjo da igreja está em Laodiceia, escreve isso. O Senhor muitas vezes Ele quer falar conosco de uma forma sobrenatural. Eu meditando aqui, eu aprendi muito. Por quê? Porque quem sabe o frio pode ser aquele que ainda não ouviu o Evangelho e pode ser pregado para ele. E o quente é aquele que ainda é fervoroso no falar, no agir, está a todo vapor. E o morno é aquele que muitas vezes está na presença do Senhor, mas só está, mas não tem mais compromisso. Não tem mais o que? Responsabilidade. E hoje estamos vivendo dias na igreja de Cristo que muitas vezes nós estamos mornos. O que acontecer está bom, o que vier está bom. E muitas vezes nós não nos preocupamos em estar na presença. A igreja de Laodiceia, o Senhor tinha falado que eles estavam no amor de Deus.
Na mornidão tanta, olha só que interessante, tanta, que estava dando até enjoo no Senhor. Estava até enojando. E o Senhor queria vomitar ela. O que será que é morno na presença do Senhor? Não é quente, não é frio, mas é morno. Será que qual estágio nós, como igreja, nós estamos? Na presença do Senhor. Será que nós estamos naquele estágio de apatia espiritual, muitas vezes? Estamos apáticos espiritualmente? Porque entenda, muitas vezes, irmãos, tem pessoas sentindo a presença e os outros estão desapercebidos, apáticos espiritualmente. Parece que não tem mais vigor. Parece que não tem mais, não. Antigamente pulava, saltava, glorificava, chorava. Há quanto tempo que você não chora na presença do Senhor? Mas sabe esse choro aqui que eu quero dizer? Não é choro de raiva. Não é choro de ódio. Não é choro porque você precisa das coisas. É aquele choro de sentir a presença do Senhor. Eu não estou chorando porque as coisas não estão dando bem, eu quero que esteja. Eu não estou chorando porque alguém me magoou, me fez tanta raiva hoje, que eu chego na igreja, só o pão e eu começo a chorar. Não. É o choro de sentir a presença do Senhor. Por que você está chorando? Porque eu estou sentindo a presença dele tão grande sobre a minha vida. Só que muitas vezes a mornidão e a apatia espiritual tomam conta de nossas vidas, que nós não conseguimos mais sentir a presença do Senhor. E até julgamos quem sente. Não precisa de tudo isso não, esse glória está muito alto. Não, essa oração aí está meio fora do comum, essas palmas aí não precisa tanto. Chegamos muitas vezes em tempos que não precisa tanto. E por que antes precisava? E agora não precisa mais? É isso que nós precisamos examinar. E nós vemos que o Senhor está aqui falando com aquela igreja. E aí nós vemos que a Bíblia diz que Jesus disse que ele ia vomitar aquela igreja. Mas em nenhum momento ele disse que ele iria destruir. Que ele ia acabar com a igreja. Não. Daí o Senhor ele começa a falar o que ele queria daquela igreja. Porque o que aquela igreja ela dizia? Eu estou rico. Não é isso que fala? Olha aqui. No capítulo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Eu estou rico. Eu estou enriquecido e de nada tenho. Será que nós vamos chegar a esse estágio um dia? De nada ter falta? De dizer, não, eu sou rico, opa, agora estou bem, agora eu já conquistei. Ou nós vamos fazer que nem, aquela palavra daquele homem, que ajudou em celeiro. E disse para a sua alma, agora pode comer, pode folgar, porque eu já tenho bastante. Daí vem a palavra, logo, esta noite, pedirão a tua alma, e o que tu tens preparado, para quem é. Então esta igreja estava dizendo, eu estou enriquecido e de nada tenho falta. De nada tem falta, ou seja, eles se sentiam autossuficientes. Eles se sentiam que realmente eles tinham aquele espírito de autossuficiência. Eu tenho de tudo.
E coisa difícil é você falar de Jesus para alguém que ele acha que ele tem de tudo. Ou aconselhar alguém que acha que sabe tudo. Falar para alguém que tem aquela autossuficiência e diz, não, mas eu já sei. Tem aquela prepotência espiritual, ou seja, eu já conheço. Isso eu já faço, não sou eu. Assim era essa igreja. Para eles era uma igreja perfeita. Para eles, ao olhar deles. E aí é interessante, como nós nos vemos. A Bíblia diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Pobres de espírito. Nessa igreja eles diziam que eles eram ricos. Estou enriquecido, não tenho falta de nada. Mas o que o Senhor diz que esta igreja é? Diz o quê? E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eles diziam que eles estavam enriquecidos, mas Jesus olhava para eles e dizia não. É isso que nós precisamos entender e compreender da palavra como igreja. Como igreja. Como que o Senhor me vê como igreja. Porque se eu vivo uma vida em santidade, entenda isso. A minha vida em santidade não é para os irmãos da igreja. A minha vida em santidade não é para a minha esposa, não é para os meus filhos, não é para a minha mãe, não é para o meu pai. É para o Senhor. Porque quem vai me ver e quem vai entender tudo de mim é o Senhor. Então entenda uma coisa, se eu viver uma vida para agradar a Deus e ser fiel a Deus, eu consigo agradar as pessoas e ser fiel às pessoas. Mas se eu não conseguir agradar a Deus e ser fiel a Deus, eu não vou ser com as pessoas. Não vai ser. Porque as pessoas nunca vão conhecer o que você pensa, nunca vai conhecer o que você sente e nunca vai saber o que está no seu coração. Porque pessoas enganamos com palavras, enganamos com presentes, enganamos com falsas mentiras, enganamos com falsos carinhos, mas a Deus não. É por isso que ele está dizendo, você diz rico, estou enriquecido, não tenho falta de nada, mas você é um pobre, um nu, miserável, você não tem nada. Você não tem nada. E aqui eu aprendi muito por quê? Porque é como eu me vejo como igreja. E eu tenho que dizer, Senhor, como que o Senhor está me vendo? O que eu tenho falta? O que está me faltando? Aonde eu preciso me aperfeiçoar? O que eu preciso mudar? O que eu preciso ser diferente? Não chegar, Senhor, está tudo certo, com glória. A minha vida é uma bênção, eu já tenho tudo. Não. Como igreja, nós precisamos todos os dias nos aperfeiçoar. Nos aperfeiçoar. Então o que acontece? Jesus então aconselha eles. Jesus então dá um conselho para eles. Aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, para que enriqueças. E o Senhor está dizendo, compre ouro provado no fogo de mim. É um conselho, para que você venha verdadeiramente enriquecer. O que é isso que o Senhor estava dizendo? Abre a sua Bíblia só para você entender. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9.
Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueça. Sabe o que o Senhor Jesus estava dizendo para ele? Falando assim: olha, compre de mim ouro puro, ouro verdadeiro, para que você enriqueça. Sabe qual que é o nome disso? Graça. Abra em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e o versículo 9. Que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie nela. Não vem de obras. Quando ele olha para a igreja e diz: olha, vocês precisam comprar ouro fino de mim, para que eu possa te enriquecer. Porque eles estavam se gloriando naquilo que ele tinha. E quantas pessoas se gloriam nas suas obras, achando que a salvação é pela obra? A salvação é pela graça. E graça não se compra. Graça foi pago lá na cruz. Ele dizendo: eu fiz pobre para te enriquecer. Então entenda aqui que Jesus estava dizendo para aquela igreja: de tanto ela dizer estou enriquecido, enriqueci muito e não tem falta de nada, eles perderam o que era o principal. Sabe qual era? A salvação pela graça. O que é graça? Favor imerecido. Quando eu acho que eu estou autossuficiente para isso ou para aquilo, eu perdi a graça de Deus sobre a minha vida. E eu estou dizendo: não preciso mais de Cristo. Eu já estou fazendo bastante para me ser salvo. Já estou ajudando bastante. Já estou contribuindo bastante. Já estou visitando bastante. Eu já estou isso, eu já estou aquilo. E começa a dizer: não, agora eu estou rico. Agora eu não tenho falta de nada. Agora eu já sou capaz. E Jesus não entende que é os pobres, nu e miserável. Venha comprar ouro puro, ou seja, eu quero dar para você a minha graça de novo. Eu quero mostrar para você que você precisa ser salvo. Comprar de Cristo o preço que Ele pagou na cruz por mim e por você. Entenda uma coisa: tudo aquilo que eu fizer não vai me salvar. As obras não salvam. Somos salvos pela graça. Entenda isso. Só que tem muitas pessoas dizendo: mas eu ajudo, eu dou, eu faço, não sou eu. E a salvação é de quem? Não é por aquilo que eu faço que eu sou salvo. Eu sou salvo porque eu tenho que comprar de Cristo todos os dias a salvação. E tenho que dizer: Senhor, eu sou falho. Senhor, eu preciso dessa graça salvadora sobre a minha vida, Senhor. Eu preciso dessa graça sobre mim. Por tudo aquilo que eu fizer eu não consigo, mas se a tua graça me alcançar, eu vou conseguir. Entenda isso. Nós precisamos da graça, porque a graça de Deus, como nós vemos lá em 2 Coríntios, é a graça que vai aqui nos enriquecer. Vamos se tornar ricos. E não vem pelas obras, como lá em Efésios. Para que ninguém se glorie o quê? Na sua obra. Eu sou salvo porque eu dou, sou salvo porque eu ajudo, sou salvo por isso, eu sou... Não. Quando pensamos isso, começamos a estar distante de Deus, longe dele. E qual que é a segunda coisa que ele diz?
Vemos aqui, para que enriqueças, e roupas brancas para que te vista, e não apareça a vergonha da tua nudez. Veste branca. Quando fala sobre veste, nesse texto está falando sobre a nossa vida espiritual. Você está dizendo que é rico, mas você não está mais vivendo pela graça. Você não está mais se santificando na minha presença. Ou seja, você ainda continua com as suas roupas sujas, não estão brancas. Está aparecendo que a sua nudez, o seu pecado, as suas vergonhas, e você nem está percebendo. E essa é a dificuldade, irmãos. É quando nós fazemos e nem percebemos que estamos fazendo aquilo. Achamos que está tudo normal. Achamos que está tudo certo. Mas a Bíblia diz que não. Você precisa estar com as suas vestes brancas. A sua nudez, o seu pecado não pode aparecer aqui, não. Por quê? Porque Cristo, Ele já veio para nos salvar. E eu entendo aqui que muitas vezes isso acontece por quê? Porque nós perdemos o temor. E entramos em um lugar que tudo é normal. Não, irmãos, não é normal. Deus ele ainda procura pessoas que querem estar com as suas vestes brancas. Deus ainda procura pessoas que querem cobrir a sua nudez, que é o seu pecado. Deus ainda procura essas pessoas, mesmo que muitos dizem é normal, você tem que dizer não, não é. É normal para os mornos. Se você for morno, é normal. Mas nós temos que tomar cuidado, porque o morno Cristo ele vai voar. Nós vemos em Apocalipse 7,14, lê aí para nós vermos. Olha só para você entender. Eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e a branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre os tronos os cobrirá com a sua sombra. Aonde que eu tenho que branquear as minhas vestes? No sangue do Cordeiro. E como que eu branqueio minhas vestes? De joelho, se humilhando, todos os dias dizendo, Senhor, sonda, Senhor, vê, Senhor, muda, Senhor, transforma, Senhor, me converte. Por que nós ficamos bravos quando alguém diz assim, vai se converter? As pessoas não ficam bravas? E aí a pessoa fica brava e dizer, vai se converter você, velho. E nós precisamos não ficar bravos, porque eu fico alegre, é verdade. Eu preciso me converter todos os dias. Eu preciso branquear as minhas vestes todos os dias no sangue do Cordeiro. Senão eu não vou estar lá em Apocalipse. Quem são estes? São aqueles que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Cobriram a sua nudez. Será que naquele dia nós vamos estar lá? As nossas vestes vão ser branqueadas no sangue do Cordeiro? Será que todos os dias estamos ali? Dizendo, Senhor, eu preciso. E a terceira coisa que ele fala, não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. E vejas. Abra aí Salmos
119, 18. Aleluias. Salmos 119. Cento e 19, 18. Olha que versículo maravilhoso. É por isso que temos que ungir os nossos olhos com colírios. Sabe para quê? Ó? Abra os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Porque os mandamentos de Cristo para nós não podem ser penoso. Eles têm que ser maravilhosos. Mas se estamos com os nossos olhos fechados, dizemos não. Isso daqui não tem nada a ver, isso daqui não precisa. É porque muitas vezes tiramos o nosso olhar de quem? Hebreus, capítulo 12. Doze, 2. Que diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Então quando ele fala assim que tem que ungir os nossos olhos com colírio, é para os nossos olhos ser abertos, para nós vermos as maravilhas que é a lei do Senhor, para que nós paramos de olhar para A, para B, para C, para trás, para frente, e fixamos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. Olha, mantenha os seus olhos abertos, firme. Quando você for olhar para alguém, esse alguém não pode te salvar. O único que pode te salvar é Cristo. Então mude a sua maneira de orar. Unge os seus olhos com colírio e comece a dizer: não, meus olhos têm que ser abertos. Eu preciso olhar para Cristo. E por que nós olhamos tanto para as pessoas? Por que reparamos tanto as pessoas? Por que julgamos tanto as pessoas? Se o único autor e consumador da nossa fé é Cristo. E a Bíblia diz: fixa os olhos nele. Não tire o olho de Cristo. Não deixe de olhar para Ele. Ele é o autor, Ele é o consumador da tua fé. Muitas vezes olhamos para o mundo, para as coisas do mundo. Desejamos aquilo que não é para desejar. Olhamos para aquilo que não é para olhar. E nós temos que todos os dias, sabe fazer o quê? Olhar para o Senhor. Ele é o autor. Ele é o consumador da minha fé. É por isso que Ele aconselha e diz: olha, compra de mim. Você diz que está rico, mas você é pobre. Eu tenho para te oferecer a salvação pela graça. Eu tenho para te oferecer a santificação pelo meu sangue. E eu tenho para te oferecer uma nova visão, a qual você não olha para ninguém, só olha para mim. Só olha para mim, que é Cristo. Irmãos, se nós aprendemos a olhar para Cristo, você vai ver quantas coisas vão mudar em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família. Você não vai ver mais nada, você vai ver Cristo em todas as pessoas. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Olha o que Jesus falou.
Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem maus, foram grandes trevas lá em ti. Somente um olhar. Tome cuidado. Venha comprar este colírio de Cristo. Passe nos seus olhos e diga a partir de hoje: o meu olhar é para Cristo, o autor e consumador da minha fé. É Ele. Vamos continuar lendo aqui. Para que vejas, eu repreendo e castigo tanto quanto eu. Olha que interessante. Eu repreendo e eu castigo a todos quanto eu amo. Mesmo aquela igreja dizendo tudo isso e fazendo tudo aquilo, o Senhor não deixou de amar aquela igreja. E o Senhor estava repreendendo, porque o Senhor queria o quê? O arrependimento. Ser pois zeloso e arrepende. Se o Senhor nos corrige, é porque Ele nos ama. E Ele ainda não desistiu de nós. Porque ainda nós somos o que dele? Filho. Hebreus 12. E versículo 5. Olha que interessante. E já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filho, filho meu, não despreze a correção do Senhor. E não desanimeis quando por ele for repreendido. Ou em algumas traduções, desmaieis. Porque o Senhor corrige o que ama, e açoite a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção de Deus, Deus vos trata como filho. Porque que filho que há que o Pai não corrija? Mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardo e não filho. Ou seja, nós devemos suportar a correção do Senhor, não desprezar, não desanimar, não desmaiar. Quando Ele estiver o que nos repreender, por quê? Porque nós somos filhos. E quem não obedece é bastardo. Então aquela igreja, o Senhor estava corrigindo, porque o Senhor ainda considerava eles como filho. E queria que eles fossem zelosos e se arrependessem. E quantas vezes o Senhor Ele tenta nos corrigir e dizemos: não, Senhor, não vou fazer, não vou mudar, vou continuar do mesmo jeito. E o Senhor está dizendo: não, mas você precisa ser diferente, você precisa agir diferente. O Senhor Ele nos corrige porque Ele nos ama, entende isso? Você é amado do Senhor, Ele morreu por você, Ele não quer te perder de jeito nenhum. Mas é que muitas vezes a nossa teimosia é grande. Estamos igual a essa igreja. Sou rico, enriquecido, não tenho falta de nada. Não, mudar isso, não. Não precisa. Parar de falar isso? Não precisa. É isso que nós precisamos o quê? Analisar se o Senhor está cobrando, se o Senhor está exortando. É porque Ele quer uma mudança. Ele quer uma transformação. E nós precisamos ser zelosos
e nos arrepender. Dizer, não, Senhor, eu me arrependo. Não, Senhor, eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Não importa a área que você precisa mudar. Só coloque no seu coração, eu preciso. E o Espírito Santo ele vai te ajudar. No versículo 20, olha o que ele diz: eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Sabe o que é interessante nesse versículo? É um versículo bem conhecido e muitas pessoas usam ele, né? Direto nós vemos pessoas usarem Apocalipse 3:20. Só que aqui no contexto, para você entender, o que Jesus ele estava querendo dizer para a igreja de Laodiceia? Ele estava à porta batendo, não é isso? Então se ele estava na porta batendo, ele não estava dentro aonde? Na igreja. Ele estava do lado de fora. A igreja era rica. A igreja dizia, não tenho falta de nada. Só que sabe o que não estava dentro da igreja? Cristo. Principal. Por isso que eles eram pobres, nu e miseráveis. Eles tinham de tudo. E sabe, nós podemos fazer uma conjectura. Tinha músicos, tinha obreiros, tinha pastores, tinha dinheiro. E Jesus estava onde? Lá pro lado de fora, batendo. Deixa eu entrar. Meu Deus. Será que tem espaço para mim aí ainda? Deixa eu entrar. Traz a nossa memória. Batendo. Abra aí, eu quero participar de tudo isso. Não, Jesus não tem parte aqui. Nós já somos autossuficientes. Por isso que aquela igreja era considerada igreja morna. Porque eles tinham perdido o principal, que era a presença do Senhor. Já tinha perdido Cristo, mas Cristo ainda não tinha desistido da igreja e continuava o quê? Batendo. E a Bíblia diz que eu e você, nós somos templo e morada do Espírito Santo. Será que o Espírito Santo está dentro ou está batendo para entrar? Aonde que o Espírito Santo está? Aqui nesta igreja ele estava batendo a porta. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar, porque eu estou por lá de fora. É isso que nós precisamos entender. O contexto desta igreja é que eles tinham de tudo, só não tinha Cristo. Eles tinham de tudo, mas não tinham o Espírito Santo com eles. Podemos pregar sem o Espírito Santo? Sim. Podemos louvar sem o Espírito Santo? Sim. Podemos profetizar sem o Espírito Santo? Profetiza. Podemos fazer tudo sem o Espírito Santo. Só que não podemos, naquele dia, entrar no céu. Então nós podemos fazer tudo, mas não vamos alcançar o principal. Porque para alcançar, nós temos que ter Cristo sobre nós. Temos que estar cheio do Espírito Santo. E é por isso que ele diz, eu estou à porta e bato. Será que alguém vai ouvir a minha voz? Olha aí, ó, só para você entender, Hebreus 3:7. Hebreus capítulo 3. Versículo 3. Capítulo 3 e versículo 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provação, no dia
da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram e me provaram, e viveram por 40 anos as minhas obras. Então, se você ouvir, não endureça, abra a sua vida para Cristo. Entenda que nesse contexto ele está falando: eu estou fora da igreja, eu não estou do lado de dentro. É por isso, irmãos, que quando nós estamos aqui, eu sempre digo, o importante não é quem está pregando, quem está louvando. O importante é se Ele está. Porque se há um motivo de nós virmos aqui, é porque Cristo ele se faz presente aqui. Porque senão não tem motivo. Senão vamos fazer um culto cansativo, um culto morno, que ninguém entende nada, que ninguém sente nada. Porque o principal não está em Cristo. E nós precisamos entender todos os dias que este tempo não é a igreja. A igreja sou eu, você. O Espírito Santo não habita aqui. O Espírito Santo habita aqui. A hora que nós vamos embora, só fica as cadeiras, fica tudo aqui. A presença não fica. A presença vai junto com nós. E quando nós chegamos aqui de novo, a presença ela chega. E se eu perdi a presença? Daí no culto ele vai estar batendo. Deixa eu entrar de novo. Deixa eu fazer parte da sua vida de novo. E ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que privilégio. Mesmo que perdeu, ele vai todos os dias bater e dizer: deixa eu entrar. Deixa eu entrar. Por que ele faz isso? Porque não é nem por força, nem por violência. Ele não quer te obrigar a você servir a Ele. Ele não quer te obrigar a você adorar a Ele. Ele quer que você deseje tudo isso todos os dias. Ele quer que você sinta prazer todos os dias em abrir o seu coração e a sua vida e dizer: Senhor, eu quero te adorar. Não é porque eu preciso de casa, de carro, de bens, não. É porque eu preciso da tua presença. E eu não quero que o Senhor saia da minha vida, não, mas esteja comigo todos os dias. É nós entendermos. Aquela igreja, ela estava enriquecida e dizia: não tenho falta de nada. Mas não tinha o principal, que era a presença. O que eu prezo mais? É os meus bens materiais, as minhas coisas, ou é a presença de Deus? Será que aonde eu vou o Espírito Santo vai comigo ou ele fica batendo na porta? Deixa eu entrar. Ou será que eu faço alguma coisa que diga assim: não, é seu Espírito Santo, fica aí que eu vou fazer sozinho. Entenda uma coisa, que tem coisas que o Espírito Santo não vai conosco. Sabe o que ele faz? Ele se retira. Você quer ir, vai sozinho. Meu Deus! Mas depois no outro dia de culto ele está onde? Bater na porta. Deixa eu entrar de novo. Que privilégio! Deixa eu entrar de novo. Deixa eu cear contigo. Venha cear comigo. Então entenda que essa igreja, a igreja de Laodiceia, a igreja que estava morta, era porque ela havia perdido o principal. Ela continuava com as suas reuniões, ela continuava com a sua liturgia, ela continuava com tudo. Mas quando eles estavam reunidos,
A presença estava pro lado de fora, Meu Deus. batendo. Deixa eu participar de tudo isso. Deixa eu ser participante. É por isso que tudo aquilo que eu faço é o Senhor que tem que aprovar. Por quê? Porque se Ele não aprovar, Ele não vai estar. Eu vou participar de um culto sem sentir a presença dEle, porque Ele não está comigo. Mas o prazer dEle é cear contigo, é entrar na sua casa, é estar junto com você e dizer: a partir de hoje eu vou cear com você e você vai cear comigo. Nós vamos andar junto. Entenda, você viu a importância daqueles acontecimentos? É por isso que nós não vemos aqui nesta igreja dizer: vocês toleram a Jezabel, vocês toleram a doutrina dos Nicolaitas, porque eles se diziam uma igreja tão perfeita, fazia tudo tão perfeito, agiam em obras tão perfeitamente. Só que nem perceberam que o Senhor não estava mais no meio deles. É por isso que em nossas vidas, irmãos, as coisas não podem acontecer por rotina. Porque se virar uma rotina, nós perdemos a presença. Porque nós nos acostumamos a fazer aquilo todo dia. É por isso que a oração nunca pode ser decorada. Porque se ela for decorada, ela já não sai mais do coração. É uma fala como as outras. A minha oração não pode ser decorada. Ela tem que ser todos os dias diferente. E todos os dias acontecer coisas diferentes. Então o que o Senhor está fazendo para aquela igreja? Quantas pessoas entram na rotina? Hoje tem tudo, hoje tem que ir na igreja, tem que ir lá aplicar o cartão. E quando já vem para a igreja com aquilo assim, ó, hoje vamos cantar o louvor da harpa, hoje vai levar a palavra, hoje vai cantar o louvor, depois vai a palavra, a oferta e eu vou embora. Já decorou tudo. É na igreja morna. Nós temos que vir todos os dias oferecermos um culto racional a Deus. O meu culto. Entenda que cada um de nós estamos aqui para oferecer um culto diferente a Deus. É por isso que eu não gosto, irmãos, de chegar aqui e dizer assim: dá glória a Deus, dá aleluia. Por quê? Porque esse glória a Deus, esse aleluia não foi para Deus. Porque o Senhor não recebe nada premeditado, nada programado. O Senhor recebe aquilo que vem do voluntário. O seu glória a Deus não é porque você quer avivar a igreja. O seu glória a Deus é porque você sentiu tanta presença que você quer adorar a Ele. Mas é voluntário. É voluntário. Aleluia, voluntário. Porque nós podemos fazer barulho. Podemos ficar 30 minutos dizendo: vamos dar glória a Deus, glória a Deus. Mas se não for de coração, não vem a presença. É igual a Odisseia. Ele fica de fora, dizendo: deixa eu entrar de novo, deixa eu cear contigo. Então o pastor está dizendo que eu não tenho que dar glória a Deus? Não, estou dizendo que você tem que fazer aquilo que está no seu coração e não aquilo que é programado. É algo voluntário, é algo espontâneo, é um motivo de adoração. Isso quer dizer o quê? Em todas as áreas. Ofertar, dizimar, contribuir, ajudar, tem que ser voluntário. Ter alegria em fazer, sentir a presença.
Irmãos, ofertar e dizimar faz parte do culto. Mas dificilmente você vê alguém ofertar e dizimar falando em línguas estranhas. Não, pastor, mas por quê? Eu pergunto para você, por quê? Faz parte do culto. Mas será que é de coração? Será que está sentindo a presença em fazer aquilo? Ou é apenas uma obrigação? É isso que nós precisamos entender. A igreja de Laodiceia era uma igreja perfeita e não tinha falta de nada. As suas liturgias, as suas rotinas, os seus costumes, era tudo idealizado, tudo certinho. E ainda dizia: rico sou, não tenho falta de nada. E a presença estava do lado, batendo, deixa eu entrar. É isso que nós precisamos entender todos os dias. Temos que fazer, mas temos que colocar adoração em tudo isso. Colocar adoração, dizer, não é para a pessoa, não é para A, não é para B, não é para C, é para Cristo. É porque eu sinto prazer em fazer. É porque o meu coração queima. É porque dentro de mim há um espírito voluntário. É porque eu me alegro e eu me regozijo nisso. É porque eu sinto prazer em fazer. Por quê? Porque a presença está comigo. É Ele que está me incomodando. É Ele que está falando ao meu coração: faz, fala, vai. É Ele que está me impulsionando. O que eu quero que você entenda com esta igreja aqui é que nós precisamos saber se o Espírito Santo ele ainda fala conosco. Ou será que nós estamos dando ouvido para muitas pessoas que dizem: não precisa ofertar, não precisa dizimar, não precisa falar língua estranha, não precisa profetizar, não precisa pular no poder, não precisa isso, não precisa aquilo, não precisa um monte de coisa, não precisa no culto todo dia. Mas sabe, mediante a tudo isso, eu quero que você escute. Não é a voz das pessoas, é o que o Espírito Santo fala ao seu coração. Pergunte para ele se não precisa mais isso. Pergunte para mim. Pergunte para ele. Fala: Espírito Santo, eu não preciso mais pular. Espírito Santo, eu não preciso mais glorificar no culto. Espírito Santo, não é mais para profetizar. Espírito Santo, não é mais para ofertar, não é mais para dizimar. Pergunte para ele. Mas se você não tem ele, está batendo, como que faz? Aí fica difícil. Então temos que abrir o nosso coração. Porque hoje em dia está, irmãos, o costume de um monte de gente falar que não precisa isso, não precisa aquilo. Comece a ouvir a voz do Espírito Santo. Deixa Ele falar com você. Deixa Ele falar contigo todos os dias. Garanto para você que você vai chegar neste culto e você não vai conseguir ficar sentado. Você não vai conseguir ficar calado. E mesmo que ninguém esteja falando em línguas, você vai estar falando. E mesmo que ninguém esteja chorando, você vai estar chorando. E mesmo que ninguém esteja sentindo, você vai estar sentindo. Por quê? Porque você está cheio do Espírito Santo. Então você vai ser uma igreja cheia de poder. Não se encha nesta noite. Pergunte para o Espírito Santo. Ele vai responder para você tudo o que você precisa ouvir. E nunca deixe ele pular de fora da sua vida. Preserve ele dentro. Porque se ele sair, ele vai querer voltar. Mas para ele voltar, você precisa ir às provas. E ao que vencer, farei que assente comigo no trono do meu. Olha que privilégio. Mas é o que vem
Porque conseguir fazer tudo isso, Jesus tem uma promessa para a sua vida. Então não desista. Permaneça firme, que as bênçãos do Senhor vão estar sobre mim e vão estar sobre você. Amém? Que as palmas louvem e agradeçam ao Senhor.